Olá, eu sou Ivan Lacerda, sou escritor, coaching, consultor de marketing e professor universitário. Estou aqui inaugurando esse espaço para que seja um canal de comunicação entre eu, os meus alunos, os meus leitores, os meus clientes, enfim, para que todos que queiram conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre as minhas ações, fiquem à vontade. Aqui é um canal aberto para a gente trocar realmente bastante informação. E para começar, eu queria abordar um tema que eu tenho recebido, ou pelo menos atendido aí dos meus clientes, a respeito da questão de carreira. Vários jovens, ou mesmo profissionais que estão querendo fazer uma transição de carreira, chegam até mim com dúvidas, saber se é o momento de mudar, saber se escolheu de fato a profissão que gostaria. E para isso eu queria conversar um pouco a respeito da minha experiência, contar um pouquinho da minha trajetória, para que vocês também percebam um pouco como o caminho não é um caminho linear. Nós podemos migrar, fazer vários caminhos, e o importante no fundo, e é o que eu falo para os meus clientes, é que você esteja em sintonia com a sua essência, com a sua missão, com aquilo que te faz bem, com aquilo que te traz tranquilidade, serenidade e principalmente felicidade. Eu comecei minha carreira muito cedo, eu trabalho já há 30 anos. Pode não parecer, né? Mas eu já tenho 30 anos, um pouquinho mais de experiência. E eu comecei como office boy numa empresa de engenharia. Naquela época você entrava numa empresa e basicamente o foco era: vou ficar aqui, vou me desenvolver, vou estudar, vou trabalhar e permanecer o maior tempo possível numa empresa. Não tinha essa preocupação que tem hoje, onde você rapidamente quer mudar, fazer uma transição ou já quer entrar numa empresa num nível mais elevado. Quando eu comecei, o país praticamente saindo de uma ditadura, as oportunidades não eram tão simples assim, você não conseguia rapidamente atingir o ponto que você gostaria, ou se você não tinha uma formação, principalmente, era algo um pouco complicado. Então eu costumo dizer que a minha carreira ela se divide em 3 fases. Vamos dizer que são décadas, a cada década eu fiz uma transição. Nessa empresa de engenharia, obviamente o meu caminho natural seria atuar na área de engenharia. Então eu comecei como office boy, fui para a área de projetos e fiquei durante 7, 8 anos atuando basicamente com projetos, sentado naquelas pranchetas grandes, verdes, onde você ficava ali aprendendo a desenhar, projetar, cercado de grandes profissionais da área de engenharia e com grande paciência, e eles me transmitiram muita coisa bacana. Só que aconteceu um fato muito importante nessa época, mais ou menos em 1988, 89, onde começaram a surgir os primeiros computadores, as primeiras máquinas, a primeira transição, eu diria, do analógico para o digital. Eu estava cercado de diversos profissionais, como eu mencionei, um andar repleto de pranchetas, de profissionais com muita experiência na época. E de repente o país estava numa crise tão parecida como nós vivemos hoje. E naquela época não existia muito trabalho. A empresa dependia das grandes obras, principalmente do governo. E no Brasil, estagnado, praticamente não tinha trabalho. E como a empresa era uma multinacional francesa, começaram a surgir trabalhos para que fossem feitos para outros países, para outras regiões. E lá na matriz, os projetos já estavam sendo feitos na área de computação gráfica. E aqui no Brasil não, ainda era, vamos chamar, de uma forma analógica, puramente manual. E eis que surge na empresa um computador, na época um 386, tela colorida, aquela coisa assim, parecia algo totalmente novo. Todo mundo olhou para aquilo com uma certa estranheza. E a diretoria falou assim: bom, precisamos pegar profissionais para poder atender, atuar e trabalhar com esse troço aí. E houve na época uma resistência muito grande desses profissionais mais antigos, e eu e mais uns 2 ou 3 profissionais jovens que estavam começando e que via aquilo como uma oportunidade, acabou sendo convocado e treinado para desenvolver aquele trabalho. Ocorre que não demorou muito
questão de 6 meses, um ano, aquele andar inteirinho de profissionais, como eu disse, cheio de pranchetas, rapidamente se transformou num andar com 3, 4, 5 máquinas de profissionais trabalhando com a computação gráfica. Então aqui eu quero pontuar a primeira coisa. Se você tem medo de transformação, se você tem medo de novidade, você vai ficar para trás, você vai ter dificuldade de se desenvolver no seu mercado. Então esteja aberto a novidades, esteja aberto àquilo que surgir, que no primeiro momento pode parecer estranho, mas abra para o novo, que você só tem a ganhar. E eu, naturalmente, trabalhando com engenharia, numa empresa de engenharia, a tendência era eu seguir a minha carreira para a área de engenharia. Tanto é que eu me matriculei numa faculdade para fazer engenharia elétrica, e eis que eu estudo o primeiro ano, vejo que na prática não tinha nada a ver com a minha essência, não tinha nada a ver com aquilo que eu gostava. Eu confesso que eu seria um engenheiro péssimo. Eu seria um mau engenheiro, desses que normalmente a gente está vendo hoje aí, de viadutos caindo, de pontes quebrando. Enfim, não quero julgar ninguém, mas eu, no meu caso, eu vi que não tinha nada a ver com a minha missão. E que o ideal para mim seria atuar na área de humanas. Eu gostava de ter contato, de criar, de ter esse lado mais artístico, e trabalhar na engenharia, sinceramente, não me traria nenhuma felicidade. Então, depois de 10 anos nessa empresa, eu acabei me formando em marketing, e eu me sentia como um estranho no ninho, ou seja, trabalhando em marketing numa empresa altamente técnica, fechada ali, que eu via que não tinha ali a menor condição de me desenvolver lá dentro. E aí, fui alçar novos voos. Com 10 anos de carreira, fui começar do zero como assistente de marketing numa empresa na área de estágio, né? E praticamente assim, era muito novo, tudo muito novo para mim, e ao mesmo tempo que eu já tinha uma experiência, já tinha uma bagagem e queria passar coisas que talvez não batesse. Então eu me sentia também nessa empresa meio que podado. Caramba, para onde que eu vou aqui? E graças a Deus, rapidamente eu tive um convite para trabalhar numa empresa multinacional japonesa, e aí sim eu pude me desenvolver, pude fazer várias coisas na área de marketing que estavam daquilo que eu gostava, daquilo que eu acreditava. Viajei o Brasil inteiro com treinamentos, desenvolvendo, capacitando pessoas, orientando, treinando, e via que aquilo realmente estava indo para o caminho que eu gostaria, para aquilo que eu achava que era legal para a minha carreira. No entanto, a gente sempre aspira mais, a gente sempre está querendo buscar mais e crescer. E eu percebia que nessa empresa, talvez eu não tivesse grandes chances de crescimento, até porque eu não era japonês. Então, a primeira barreira que eu sentia aí é que, se eu não sendo japonês, provavelmente eu não chegaria num nível mais alto. Essa era uma crença que eu tinha na época, e isso me fez buscar novos ares, trabalhar numa outra empresa, buscar outro trabalho, também numa outra empresa japonesa, só que tinha uma participação brasileira. Na verdade, a empresa ela era brasileira com uma joint venture japonesa. E ali também eu pude desenvolver minha carreira, fazer bastante coisa bacana, várias campanhas de sucesso, conhecer muita gente da área, desenvolver. Mas mais uma vez bateu aquela coisa: caramba, eu estou me sentindo podado, eu não vou crescer, não vou me desenvolver, e eu preciso buscar novos ares. E nesse meio tempo eu fui me especializando, terminei uma pós-graduação, um MBA, viajei a alguns países, desenvolvi vários trabalhos, mas eu sentia que a maneira como eu estava caminhando, eu não estava feliz. Sentia que eu produzia demais, ou de repente nem produzia aquilo que eu tinha a minha capacidade, ganhava bem, tinha um ótimo salário, bons relacionamentos, mas de fato aquilo não me trazia muita felicidade. E eu sentia que daquela pique, naquela transformação, da forma que eu estava indo, realmente talvez eu não chegasse muito longe, ou não fosse uma pessoa tão feliz. E aí entra novamente aquela coisinha da transformação, a mudança. Eu quero mudar, eu quero fazer algo meu, eu quero empreender. E aí, basicamente há 10, 12 anos, sendo mais correto, eu decidi empreender. Decidi abrir minha própria empresa, minha própria consultoria,
e começar a prestar serviços, trabalhar, desenvolver e com sucesso ou com fracasso, mas de qualquer forma eu que estava conduzindo a minha vida, conduzindo a minha carreira e desenvolvendo os meus trabalhos. Então eu tive grandes oportunidades, trabalhei em várias empresas bacanas, com vários projetos, conversando diretamente com presidentes das empresas, treinando equipes. E mais uma vez chega a minha carreira e precisa fazer uma mudança, precisa mudar, precisa crescer, porque senão você não vai se desenvolver. E aí surgiu o coaching na minha vida. E eu posso dizer que com as oportunidades, com esse trabalho de coach que eu venho desenvolvendo nos últimos 4 anos, 4, 5 anos, de fato eu consegui encontrar aquele equilíbrio de felicidade, aquele equilíbrio de falar assim, caramba, eu estou fazendo algo que de fato está transformando a vida de pessoas. Um outro detalhe que eu queria comentar nesse meio tempo entre ser coach, atuar como coach, eu também tive um convite de um grande amigo meu, Fabiano Salomão, para ser professor. Confesso que no meu planejamento estratégico, na minha visão, na minha forma de ver o meu futuro, como eu seria essa minha carreira, dar aula era algo que eu imaginava lá para os 50 anos, 50 e poucos anos. Eu acreditava que eu ainda não tinha aquela bagagem para poder transmitir e passar essas informações. Mas encarei, desafios são feitos para encarar. E aí o convite feito, missão dada, vamos lá, vamos tocar, vamos trabalhar na área acadêmica. E com grande alegria eu comecei a dar aula. No começo, confesso, com uma certa dificuldade, encarar uma turma aí de 80 alunos, 100 alunos, a galera jovem, uma outra mentalidade, outra coisa chegando. Mas vamos lá. E eu confesso que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha carreira. Porque a partir desse momento eu pude desenvolver competências, habilidades, situações que eu não sabia que tinha. Então aqui eu queria pontuar de novo. Se você tem receio de mudar, de transformar, provavelmente a melhor opção que você tem, nada contra, mas é você ir para uma carreira pública, onde praticamente você vai estar ali fazendo a sua rotina, o seu dia a dia, fazendo o que a gente chama de arroz com feijão, sem grandes modificações. Mas para quem tem um espírito mais inquieto, para quem está buscando transformação, não ficar numa rotina, a cada oportunidade que a vida lhe dá, assuma, abraça e vai adiante. Então, passado aí 4 ou 5 anos que eu leciono, já tive hoje, se for considerar, talvez uns 1.500 ou 2.000 alunos, e a gente está aprendendo a cada dia, cada aula é uma coisa diferente, a cada aula é uma situação diferente. Nunca eu consegui fazer uma aula igual a outra. E isso, para mim, é algo muito gratificante, é algo que eu estou, a cada apresentação, a cada momento que eu entro numa sala de aula, eu estou ali com o espírito de aprender. Eu estou ensinando, estou transmitindo informações, mas ao mesmo tempo eu estou com a minha parabólica ligada, a minha antena ligada, porque eu sei que eu estou recebendo e aprendendo muito e me desenvolvendo muito também. Mas voltando à parte do coaching, onde de fato é onde eu senti que me trouxe realmente felicidade profissional. Não tem nada mais prazeroso do que você receber uma pessoa, alguém que chega até você com uma dificuldade ou com um objetivo a ser atingido e depois de algumas sessões, às vezes nem precisa, normalmente são 10 sessões, mas às vezes na quinta, na sexta a pessoa já atingiu o objetivo e já fala, nossa, eu não sabia que era tão simples assim. Não é simples, depende muito, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas às vezes para a pessoa ela está tão parada, tão travada nas suas crenças, nas suas dificuldades, nas suas situações, que ela não consegue enxergar um pouco mais adiante. E a ajuda de um profissional é fundamental. Então, dividindo a minha carreira nessas 3 etapas, entre a parte técnica, 10 anos trabalhando com marketing, e eu continuo trabalhando com marketing, eu tenho vários clientes e adoro a área de marketing, mas essa parte do relacionamento, do contato direto com as pessoas, através do coaching ou através do coaching em grupo, tem me trazido realmente uma área, algo que me satisfaz.
Não vou dizer que é simples, em termos financeiros, existem muitos altos e baixos, como qualquer outra profissão, mas se eu for colocar na balança e tentar entender que onde eu estou me sentindo plenamente realizado, onde eu vou buscar mais conteúdo, onde eu estou aprendendo, onde eu estou estudando e me desenvolvendo, depois de 20 anos, 25 anos de carreira, foi onde eu de fato encontrei aquele meu caminho e que eu pretendo de fato seguir para o resto da minha jornada. Não falei aqui do meu lado escritor, né? Em outros vídeos eu vou falar um pouquinho na questão do fato de ser escritor, principalmente o prazer que isso dá, o tempo que isso ocupa, como a gente se desenvolve essa carreira aqui no Brasil, que é tão difícil, mas ao mesmo tempo, para mim, tão prazerosa quanto trabalhar com coach. Então, nesse primeiro vídeo, ainda tentando entender a dinâmica aqui de como grava, como é o espaço, qual é a iluminação, fazer toda essa parte aqui que para mim, de fato, é mais uma tarefa, é mais um desafio que eu estou me impondo para querer superar. E aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu estou aqui só passar um pouco da minha carreira para quem quiser me conhecer um pouquinho mais. E que aqui seja um espaço aberto para que a gente troque informações. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem algo que você queira, alguma dúvida, de repente algum contato meu de muito tempo que a gente não se vê, então fica aqui um espaço aberto para a gente retomar os nossos contatos. E se você curtiu, dá uma curtida na página, se inscreva na página, provavelmente esse vídeo vai estar no Facebook ou nas redes sociais. E vamos mantendo contato, tá? Será um prazer enorme estar aqui a cada dia ou uma vez por semana com um vídeo novo, com um assunto novo, para que a gente possa aos poucos ir se desenvolvendo, eu também me desinibindo um pouco e a gente podendo se aproximar e retomar os laços aí daqueles que eu há algum tempo não vejo e principalmente dos novos amigos e dos novos leitores que hão de surgir. Então eu estou sempre à disposição. Tem minha página na internet, que é ivanlacerda.com.br, e tenho vários projetos que eu vou desenvolvendo junto com o trabalho de marketing, que aos poucos eu vou também divulgando nas redes sociais. Ok? Um abraço, é um prazer estar aqui com você e até a próxima.